Durante esse vídeo, eu vou te apresentar uma análise tão profunda que você não deve ter visto em nenhum outro lugar ainda. Eu vou fazer uma comparação com o ciclo anterior de 2022, onde eu acredito que a gente esteja e onde eu acredito que o Bitcoin pode ir nas próximas semanas ou nos próximos meses. Hoje é segunda-feira, Bitcoin 65 mil dólares, mas eu não vou falar daquele padrão que eu falei nesse vídeo aqui, que acontece em toda segunda-feira. Inclusive, se você tiver interesse, vale muito a pena você assistir esse vídeo também, onde eu trago um padrão que toda segunda-feira tende a acontecer no Bitcoin. Enfim, em geral, eu espero uma queda aqui, normalmente uma segunda-feira, mas não é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Não é uma análise tão curta assim, para falar somente de um dia ou falar somente dessa semana. Como eu comentei com vocês, esse vídeo provavelmente vai demorar um pouquinho mais de tempo, porque eu quero trazer uma análise um pouco mais aprofundada, falando de ciclicamente. Vai ser uma análise voltada para ciclo. É justamente por isso, que o vídeo vai ser um pouco mais longo, porque eu quero abordar onde pode ser o fundo desse bear market. Se a gente está muito perto dele, como vocês também já devem ter visto, que, bom, como eu já postei nesse vídeo desse canal, faltam 75 dias para o fim do bear market nesse último vídeo aqui, onde eu acredito que o fundo do Bitcoin vai ser formado ali por meados de 5 de outubro. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos para o conteúdo que de fato interessa. Na tela de vocês já conseguem ver duas coisinhas aqui. Primeiramente, eu vou colocar em tela cheia para ficar melhor ainda. Em destaque, você consegue ver de fato duas coisas. Duas delas são esses retângulos vermelhos. Já direto aqui para vocês, esses retângulos vermelhos é justamente onde eu acredito que a gente está nessa parte do ciclo. Aqui em 2022, eu acredito que... aqui em 2026, acredito que a gente está igual aqui em 2022 também estava. Mas exatamente em que ponto? A gente está aqui, nesse exato mesmo período, a gente está aqui, nesse exato mesmo período, ou a gente está aqui, nesse fundo aqui, preparado para subir. Enfim, isso você vai descobrir ao decorrer desse vídeo. Primeiramente, vamos por partes. Quando a gente vem num gráfico semanal e utiliza alguns indicadores, o único indicador, na verdade, que eu vou utilizar neste vídeo aqui é o gráfico, é o RSI, o índice de força relativa. O indicador do RSI, a curto prazo, na verdade a médio prazo, a gente está aqui no gráfico semanal, a gente tem uma divergência no gráfico do RSI, uma divergência bullish, ou seja, positivo. Se você tá otimista com o mercado, isso aqui é uma divergência bullish. Por quê? Porque no preço, presta bastante atenção aqui, enquanto eu mexo no preço, ele também mexe aqui no RSI. Mas é o seguinte, no preço, quando a gente estava em 26 do RSI, o preço estava em 65 mil dólares, ok? Quando a gente estava aqui no RSI em 32, o preço do Bitcoin estava em 57 mil dólares. Então, o que a gente tem? No preço, no price action, a gente tem um fundo menor, Exatamente, é um fundo menor do que o fundo anterior. Enquanto no RSI a gente tem o contrário, Se aqui ele estava 27 e aqui ele está 32, então é um fundo maior. Isso daqui é uma divergência bullish, como eu cheguei a falar para vocês. Tende a significar otimismo para o mercado. Normalmente, tende a ser padrões otimistas para o mercado. Quando isso aconteceu? Aconteceu no ciclo passado também. Presta bastante atenção aqui. Quando a gente forma, nessa primeira vez aqui, que a gente chega em 25 do gráfico do RSI, 25, o preço, ele tinha dado esse spike aqui, Ele chegou em 18 mil dólares. Só que presta atenção aqui mais uma vez. Quando a gente atinge, a gente fica aqui, durante toda essa região que, querendo ou não, também eram regiões um pouco acima, mas quando a gente atinge a região dos 31 e o preço, ele rompe esse último fundo aqui, que foi o fundo que deu origem a essa mínima aqui do RSI. Então, quando a gente rompe e a gente faz uma descendência, tá vendo, ele sai do mínimo que a gente formou de 17 mil aqui, 18 mil, vamos arredondar, 18 mil e chega aqui nos 15.017, perdão, nos 15.700, a gente tem uma descendência, enquanto no RSI a gente tem uma ascendência, tá vendo? Ele aqui é maior do que
os 25, aqui a gente fez 25, aqui a gente fez 30. Então, da mesma forma, a gente está fazendo uma divergência que deu origem a uma tendência, que reverteu a tendência no longo prazo. Né? Falando ciclicamente falando aqui, esse foi o fundo cíclico formado. E o fundo cíclico formado foi feito com uma divergência bullish no semanal, o que a gente começa a ter já também aqui no nosso período atual. Por quê? Porque a partir do momento que a gente perdeu essa mínima aqui, ó, 60 mil dólares, a gente perdeu. Chegamos a ficar abaixo dela? Não chegamos, mas a gente perdeu e fez uma maior, uma divergência. Ainda acredito que a gente pode vir voltar a essas regiões aqui, pelo menos no preço. No RSI, eu esperaria algo também do que aconteceu aqui, ó. O RSI começar a indicar positivismo, enquanto o preço aqui ele pode vir voltar, quem sabe fazer até uma mínima ainda para depois reverter. Enfim, então, pelo menos aqui no RSI, a gente já está esclarecido que a gente está muito semelhante com o ciclo de 2022, sim. Até os padrões são bem parecidos, você não concorda? Outra análise que eu quero trazer aqui com vocês. Do fundo ao topo do mercado, do Bitcoin, perdão, o alvo que a gente atinge, esse alvo final aqui de bear market, foi exatamente uma retração de Fibonacci que chegou em 0,5 a partir do momento que a gente perde o fundo mensal. Então, por exemplo, do topo ao fundo de mercado, a gente tem exatamente a partir do momento que a gente perde o fundo mensal. Então, presta atenção, a 0,5, a região de 0,5 de Fibonacci, tem que ter confluído com a perda do fundo mensal. Esse daqui, ó, se eu entro no gráfico mensal, vocês vão ver que esse foi exatamente o fundo mensal que se segurou. Olha aqui, ó, o pavio que a gente tem, não só o pavio, né, mas toda essa região, sabe que eu não consigo apagar o pincelado, enfim, deixa assim mesmo. Mas perceba que essa foi a região que segurou. Por quê? Porque a gente teve até um repique depois disso, e olha aqui, ó, logo após isso a gente tem, ó, se eu retrato aqui mais uma vez pegando na 0,5, ó, a 0,5 tá aqui, se eu coloco ele no pavio exato da 0,5, a gente tem um fundo aqui, ó, na região de zero de Fibonacci, que deu nos 15 mil dólares. Vamos retratar mais uma vez isso para o ciclo atual. Onde é que é o nosso fundo mensal? Lembra, a gente reverte a tendência para um bear market no mensal quando a gente perde o último fundo. Onde é que é o nosso último fundo? Nosso último fundo do mensal, perdão, é aqui, ó. Onde é que está o pavio? Eu vou pegar o mesmo pavio exatamente como aconteceu aqui, ó. Exatamente. E se a gente repassar e colocar do topo até a 0,5 de Fibonacci, retratando, considerando que a gente também possa chegar exatamente como a gente chegou aqui em 0 de Fibonacci, vamos refazer de novo, 0,5, 0, tá lá nos 15 mil dólares. Se a gente repassa para o gráfico atual, 0,5 aqui, ó, tá exatamente batendo aqui na 0,5 o pavio, então a gente teria o equivalente a 51 mil dólares e 600. Vamos arredondar ali para 52 mil dólares, seria em tese então o fundo do bear market cíclico de 2026. Bom, até aqui tudo bem, né? Se a gente consideraria então com base em alvo de Fibonacci na 0,5, o fundo ali seria na região dos 52 mil dólares. O que mais a gente tem? O que mais a gente pode analisar? A gente também pode levar em consideração ondas de Elliott. Eu vou ser sincero, eu não sou tão chegado assim em Elliott, eu estudo um pouco, obviamente não sei de tudo e ninguém sabe de tudo, mas Elliott explica que uma tendência de alta, um bull market, é normalmente formado por 5 ondas, 5 ondas de alta, ou seja, normalmente a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, onde a terceira onda normalmente tende a ser a onda maior entre elas. E, normalmente, a quinta onda tende a ser basicamente 100% aproximadamente ali da onda 1. E a onda 2 e a onda 4 tem que ser ondas corretivas. Não tá entendendo? Calma que já eu chego lá, eu replico isso no gráfico para você entender. Então, a gente tem 5 ondas, onde basicamente está indicando um bull market. E a gente tem um bear market que é formado
de 3 ondas, ou também chamado de ABC, onde a gente tem o A sendo uma onda corretiva, né? Bom, nesse caso aqui seria uma onda expansiva, considerando que a gente está expandindo o bear market. E o B seria um pullback, ou aí sim uma onda corretiva. E o C seria a maior onda entre elas, e normalmente, assim como a onda 3 aqui, ela tende a ser a maior. Se a gente replicar isso no gráfico, a gente consegue fazer isso? Pelo gráfico atual, perdão, pelo ciclo passado, o topo de mercado, a gente poderia replicar sim a pernada A, B e C. Perceba, tudo isso daqui seria a pernada C. Desde aqui, ó, de 28 de março até o fundo de mercado em 22 de novembro de 2022, então aproximadamente o que aí? 7 meses? Bom, 245 dias. Tudo isso daqui foi a pernada C. Aí, depois que a gente forma o fundo, a gente tem novamente o quê? A gente tem 1, 2, correção, né? 3, 4, 5. O 5 englobaria toda essa região aqui de topo. Com base em Elliott, o topo já seria aqui no 107 mil dólares. E acima dos 107 mil dólares, isso aqui tudo foi uma distribuição. Mas enfim, perceba que a pernada 3 foi a pernada maior. A pernada 5 foi muito semelhante à pernada 1. Se a gente pega aqui um replique exato da pernada 1 e transpassa a partir de quando acabou a 4, a gente tem que o alvo final seria ali, ó, exatamente muito perto de onde a gente bateu, né, nos 102 mil dólares. Ok, agora nosso gráfico já está ficando bastante poluído, vamos recapitular aqui. Então, ok, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 pernadas de alta, 1, 2, 3 pernadas de baixo. Vamos replicar no nosso cenário atual. Onde é que seria a nossa onda C? Primeiro de tudo, a gente tem então a nossa pernada A, a primeira pernada expansiva, né? Expansiva de bear market. Aí a gente tem a pernada corretiva, que tá nos 97 mil dólares, que foi o máximo do pullback que a gente chegou. E tudo isso daqui que a gente pode estar acontecendo seria a nossa pernada 3, a pernada C, perdão. Ela pode ter acabado aqui nos 60 mil dólares? Pode ter acabado. Eu acredito que acabou? Não, eu não acredito que acabou. Eu acredito que a gente ainda vai perder essa mínima de novo e formar aqui abaixo desses 58 mil dólares. Não sei, seja aqui nos 52 mil dólares, seja aqui nos 54 mil dólares. Assim como também aconteceu no ciclo passado, tá, pessoal? Eu vou trazer isso aí já, quando eu inverter o gráfico para vocês, vocês vão entender melhor. Porque, por exemplo, no ciclo passado, no ciclo anterior, a gente poderia dizer que aqui, ó, acabou a pernada. Essa foi a onda pernada do C. Mas a gente ainda teve um rompimento de uma mínima que ele caiu mais 15%. Ele saiu dos 18 mil dólares e foi nos 15 mil dólares. Vamos ser sinceros, né? Quem comprou nos 18 ou quem comprou nos 15 mil dólares não fez tanta diferença assim, considerando que ele chegou a 126 mil dólares. Então, a partir de um momento, por exemplo, entre comprar 60 mil dólares ou comprar 62 mil dólares, vamos ser bem sinceros, né? Não vai fazer diferença tanto assim a longo prazo. Diferente das regiões atual. Hoje a gente está em 65 mil dólares. Se o Bitcoin formar fundo em 52 mil dólares, são basicamente uma queda de 20% ainda. Então, comprar aqui em 65 mil dólares ou comprar aqui em 52 mil dólares, obviamente seria mais interessante comprar em 52 mil dólares. Só que você nunca vai conseguir fazer isso. Escute o que eu estou te falando. Se o seu objetivo é fazer boas compras a longo prazo, o ideal é você ir fazendo DCAs em regiões de compra. Então, você não vai comprar só quando ele chegar aqui no 52. Se ele voltar aqui no 60, você vai comprar. Se ele continuar caindo, você vai fazendo DCA, que aí sim, quando ele formar o fundo e reverter, seu preço médio vai ficar aqui na média, entre o meio, né, em 56, 55. Diferente de se caso ele nunca chegue, as suas ordens nunca são executadas, o preço corre e você fica de fora do bar. Até aqui tudo bem por enquanto, né? Também em ondas de Elliott, se for um pouco complicado para vocês e vocês tiverem interesse, eu posso mandar um PDF lá no nosso Discord, tá? Um PDF explicando, pelo menos dando uma geral de como funciona ondas de Elliott. É um PDF bem autoexplicativo.
Obviamente é bem básico, tá? A Elliott aborda muita coisa, mas a base da teoria é basicamente onde a gente tem 5 pernadas de alta e um A, B e C. E que normalmente elas funcionam em fractais. Por exemplo, se você tem uma pernada 3 aqui, ó, uma pernada 3, numa pernada 3, normalmente você tem toda uma nova extensão em intradiários, por exemplo. Numa pernada 3, considerando um gráfico mensal, no gráfico diário você teria, deixa eu só mudar a cor para não confundir, você teria, por exemplo, isso daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? O gráfico vermelho aqui seria o diário e o gráfico preto seria o gráfico mensal. Enfim, eu espero que não esteja ficando muito confuso para vocês, mas caso vocês tenham interesse, dá um alô lá na nossa comunidade no Discord, inclusive totalmente gratuito, tá? Primeiro link aí da descrição, me chama lá. Vamos trocar uma ideia caso você tenha interesse em participar da comunidade. Eu te envio o link, é totalmente gratuito. Aqui você vai ter acesso à minha carteira também, a carteira Master, onde eu compartilho os trades que eu estou fazendo no Bitcoin. É basicamente o que eu estou fazendo. E bom, desde o entanto, essa carteira, em comparação ao Bitcoin, desde que eu criei essa carteira em maio, a gente está 40% positivo, enquanto o Bitcoin está 18% negativo. Só uma comparação básica aqui, uma taxa de acerto de 80%. Indiferente do capital que você começou, você teria hoje 40% a mais de lucro contra menos 18% negativo no Bitcoin. Enfim, caso você tenha interesse em fazer parte da nossa comunidade, me chama aí pelo primeiro link da descrição. Enfim, acho que vocês conseguiram entender um pouco sobre a onda de Elliott. Agora eu quero trazer algo um pouco mais além ainda. Se eu clico Alt mais I no meu teclado, eu inverto o gráfico. Então, é basicamente uma inversão de gráfico. Ou você pode vir aqui, clicar com o botão direito e colocar aqui, ó, inverter a escala, que basicamente daria no mesmo. Por que que eu inverti a escala? Significa que agora tudo que está subindo no gráfico real está caindo. E tudo que está caindo no gráfico real está subindo. Por quê? É bom fazer isso, tá? Até uma dica aqui, se você é trader e gosta de fazer essas coisas. É bom para você perder o viés. Caso você tenha um viés muito altista ou muito pessimista, normalmente é bom você ver o contrário, para ver se você enxerga padrões. E mais uma vez, quando a gente inverte o gráfico, perceba que até os padrões estão muito semelhantes com o que aconteceu em 2022. E lembra aqui agora vai entrar porque que eu falei de Elliott com vocês. Lembra que em pernadas de alta, em Elliott, a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5 pernadas para um ABC depois. Se a gente refaz isso daqui, considerando o ciclo passado, a gente teria o que aqui? Desde o topo de bear market, desde o fundo de bear market que a gente teve. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá, desde o fundo, aqui que foi o fundo, nesse caso seria o topo, né? Mas considerando aqui que a gente está no gráfico invertido, mas vamos considerar que esse de fato é o fundo, porque em tese ele realmente é. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 e 5. Mas preste atenção aqui, esse 5 não pode ser a quinta pernada de Elliott. Por quê? Porque ela é menor que a terceira, tá vendo? Ela nem chegou ao último topo. Então, justamente por isso que essa não é a quinta. A gente faz uma nova quinta, tá vendo aqui, ó? Ela faz uma armadilha para o pessoal pensar que, pessoal, que acabou o bear market, quem comprou, comprou, agora a gente vai para a lua. E se eu inverter o gráfico mais uma vez, ó, vai ser exatamente isso que tá falando, ó. O gráfico para aqui nos 18 mil dólares e ele começa a correr. O pessoal achando, pessoal, aqui é o fundo de bear market, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. E logo em seguida, o que tem? Puf, uma queda. A queda de capitulação que a gente tem no mercado, onde o Bitcoin, em uma única semana, cai 25% de desvalorização. Enfim, invertendo o gráfico mais uma vez, então a gente teria aqui a nossa quinta pernada, que aí sim seria uma onda válida. Por quê? Porque seria maior que a onda 3. Não necessariamente em proporção, porque em proporção a 3 tem que ser maior, mas pelo menos maior de onde começou. E se a gente considerar que normalmente a onda 5 tem o padrão, o tamanho muito parecido com a onda 1, se a gente coloca até a onda 1, até onde ela chegou,
finalizando na onda 4, a gente teria aqui em média, para você ver como o ciclo passado foi um pouco fora da curva, mas a gente teria aqui em média nos 12 mil dólares. Até por isso você viu muito YouTube falando que, não, o Bitcoin vai a 12 mil dólares. Tinha alvos para ir para 12 mil dólares? Tinha, mas vamos ser sinceros, entre comprar em 15 mil dólares e comprar em 12 mil dólares, você não vai comprar em 15 mil dólares? Cara, não tem sentido, né? O ideal é você fazer o quê? DCA, porque imagina, o cara que só esperou comprar quando chegasse a 12 mil dólares, ele não comprou nunca, né? Agora o cara que quando tava a 18, tava comprando, quando chegou a 17, tava comprando, quando chegou a 15, tava comprando, tinha ordem 14, em 13, em 12. Esse cara foi todo executado, as ordens? Não foram, mas as ordens de 15, 16 e 17 foram executadas e com elas ele teve lucro. Em comparação ao cara que só colocou em 12, nunca foi executado. Enfim, vamos transpassar então para o cenário atual. Aí, ok, a gente tem todo um bull market, né? A gente poderia considerar tudo isso aqui, ó, um A, B e C em relação a esse gráfico invertido, mas eu não vou fazer isso para não confundir mais a mente de vocês. Vamos pegar somente do topo ao fundo. Onde é que foi então o fundo nesse nosso cenário? Se aqui foi o topo, cadê o fundo? Aqui teve um fundo maior, não foi o fundo. Teve um fundo menor, não foi o fundo. Tem um fundo menor, não teve o fundo. Aqui foi o fundo. Então vamos lá, vamos começar a contar a partir daqui. Pega as extensões, as ondas, né? Vamos lá. Pernada 1, pernada corretiva, pernada expansiva, pernada corretiva, pernada expansiva. Vamos lá. O que a gente tem? É diferente do cenário passado? Sim, é um pouco diferente. Por quê? Porque no cenário passado a gente tinha um topo menor aqui. Perceba, a gente tinha um topo menor em relação a esse candle daqui, ó, considerando esse pavio todo. Se a gente considera só a região, seria basicamente um topo duplo. O que a gente tem hoje é maior, mais uma vez comparando a esse candle, esse pavio daqui. Se comparar essa região, também é maior, mas vamos comparar a esse pavio daqui. É maior? Sim, é maior, mas por pouquíssima coisa. A gente está falando de uma variação de 3%. E a gente poderia considerar, em tese, obviamente que a gente poderia. Eu não acredito que a gente fez o final da onda 5 aqui. Justamente por isso, eu acredito que a gente está fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui no ciclo passado. Espero que esse vídeo não esteja ficando muito complicado, esteja me embaralhando para explicar. Mas eu acredito que a gente está na mesma armadilha que a gente fez aqui, ó, em outubro para setembro de 2022, onde a gente tem uma pernada de alta, uma não, né? A gente ficou quantos dias aqui? A gente ficou 40, quase 50 dias com o mercado subindo, então quase um mês e pouco, que coincidentemente bateria com o tempo que a gente precisa para formar o fundo de bear market. A gente fica durante essa região subindo e em uma semana a gente despenca, né? A gente cai 25%. Eu acredito que a gente está muito semelhante ao que está acontecendo aqui. Deixa eu só transpassar esse gráfico sem alterar muita coisa aqui, ó. Olha aqui, ó. Se eu transpassar exatamente do início da pernada 5, calma aí, onde é que foi o início aqui da pernada 5? Tá, também peguei do início. Até o final, a gente poderia ficar subindo aqui até 17 de agosto. A gente vem aqui, ó, até 17 de agosto, poderia até confluir com um reteste nessa LTB aqui. Perdão. É LTB, se eu reverto o gráfico, ó, essa LTB aqui de cima. Então, a gente vem aqui até os 72 mil dólares e vamos lá. Mais algo que pode confluir com esses 72 mil dólares. A EMA de 200 períodos no gráfico diário. Pessoal, é o seguinte, eu sei que tá ficando muito confuso e eu justamente falei, por isso que esse vídeo seria um pouco mais extenso. Eu não quero confundir vocês, mas vamos lá. Deixa eu só finalizar isso tudo então, já que eu tô começando a abordar a EMA, já eu volto para Elliott, mas falando de EMA então. A EMA de 200 no diário, pessoal, quando a gente tá abaixo dela, ela tende a significar, deixa eu abrir outros aqui só para eu poder desenhar, mas quando a gente está abaixo dela, ela tende a servir como resistência. Perceba, sempre que a gente volta a retestar, bem perto dela, olha aqui, ó, ela serve como resistência e isso acaba sendo um topo. Então a gente vem, chega bem perto dela, é um topo.
Vem, vem, vem. Onde ela tá hoje? Olha aqui, ó. Onde ela tá hoje é justamente ali nos 73 mil dólares. Muito perto, vamos lá, mais uma vez, assim como tá em bull market, tá? Só resumindo, quando ela tá em bull market, acima dela tende a significar regiões de suporte. Então você compra acima dela, aqui, ó, você faz uma boa porcentagem. Compra quando bate nela, faz uma boa porcentagem a partir do momento que vira. Mas enfim, vamos voltar aqui mais uma vez. Hoje, perceba que ela tá muito semelhante à nossa LTB. Pode acontecer na medida que o tempo for passando, na verdade ela já tá muito igual à nossa LTB, né? Quem sabe ela cai um pouquinho aqui, ó, e lá para agosto elas se encontrem, tanto a LTB quanto a EMA, se encontram ali na região dos 72 mil dólares. E presta atenção aqui, quando isso acontecer, e se isso acontecer, porque eu não sou o dono da verdade, eu não tenho bola de cristal, tudo que eu compartilho aqui é o que eu vou fazer no mercado, o que eu estou enxergando, e por isso eu não trate como recomendação de investimentos, porque isso não é. Mas caso isso venha a acontecer, eu vou ter interesses em abrir short nessa região. Short nessa região com stop acima do último topo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente romper o último topo, a gente dá uma tendência de alta. E aqui não faz sentido eu estar apostando em short numa tendência de alta. Então a gente teria um stop aqui acima do nosso último topo. E como o meu objetivo seria uma busca de uma nova mínima, o ideal seria o quê? Uma reteste dessa mínima. Mas como eu acredito que a gente vai perder e pode ir ali nos 55 mil dólares, a gente teria um risco-retorno aqui, ó, de quase 2. Não é um dos melhores riscos-retornos, não é um dos melhores riscos-retornos, mas é uma operação que eu estou disposto a participar, que eu estou disposto a arriscar, porque eu acredito que vai ser, digamos que a gente estaria jogando a favor da tendência, por quê? Porque das 1, 2, 3 vezes que a gente atingiu a média de 200 no diário, todas as vezes foram bem sucedidas. Então, se a gente está apostando que na quarta vez se repetir tudo o que aconteceu, basicamente está a nosso favor, né? A partir do momento que a gente quebrar esse padrão, que bom, quando a gente quebrar, a gente vai inverter uma tendência, vai passar a ser uma tendência de alta e a gente vai procurar por longs. Enfim, como eu cheguei também a comentar com vocês nos últimos vídeos, esse provavelmente vai ser o meu último short em Bitcoin durante esse ciclo de bear market. Por quê? Porque a partir se isso acontecer, tá? E a partir do momento que ele formar uma nova mínima, eu vou buscar posições compradoras. Por quê? Porque a partir de agora, o risco-retorno vai estar muito mais atrativo você comprar. E só de voltar no topo, a gente está falando de 128%, contra se você colocar um stop aqui nos 38 mil dólares, que eu, sinceramente, não acredito hoje que a gente pode chegar nos 38 mil dólares. Lá atrás eu até acreditava, mas hoje, quanto mais o tempo vai passando, eu não acredito que a gente possa chegar nos 38. Existem alvos lá? Sim, tem alvos lá, mas eu diria que seria basicamente como os 12 mil do ciclo passado. Não acredito que a gente vai chegar. Nesse cenário, olha o risco-retorno que a gente tem. Quase um risco-retorno de 5 para 1. Então você ganha 5 e perde 1. É um risco-retorno excelente. E, obviamente, aqui falando a longo prazo, né? Só de voltar no topo. Como o meu alvo para o próximo ciclo está entre 150 a 180 mil dólares, só de chegar em 150, isso é um 6 para 1. É mais interessante, obviamente, né? Muito mais interessante você estar voltado a sua visão agora para longs do que para short. A não ser que esse setup aqui aconteça, eu vou ter interesse em fazer o meu último short durante esse ciclo de bear market. Que, diga-se de passagem, a gente fez a maior parte do capital que a gente fez aí com mais de 40%, que tá lá na carteira Master. Mais uma vez, link aí na descrição, totalmente gratuito para você participar. Foi shortando o topo aqui, ó. A gente shortou os 82 mil dólares. Inclusive, se você quiser ver esse vídeo, foi até compartilhado aqui. Foi o primeiro vídeo aqui desse novo canal, porque eu estou esperando uma correção no Bitcoin. Aqui eu abri um short nos 81 mil dólares, nos 80, perdão,
e surfei toda essa queda daqui. Inclusive cantei essa pedra aqui, ó, que o Bitcoin ia perder a mínima. Mas enfim, só finalizando então a nossa análise, porque esse vídeo já tá ficando bastante longo. E voltando ao que a gente tava falando do gráfico invertido, se a gente acontecer a mesma armadilha que a gente aconteceu no ciclo passado, a gente colocando em proporção em dias, a gente teria em média até aqui, ó, 17 de agosto. Eu poderia considerar ali até o final do mês de agosto. A gente pode ficar durante essa região e no próximo mês, setembro a outubro, a gente ter o que a gente chama de capitulação, que é esse candle forte daqui, que em uma única semana cai mais de 25%. Pode ser que não vai ser em uma única semana que a gente vai cair 20%, pode ser que demore 3 semanas, ou pode ser que a gente nem caia tudo isso, a gente só faça um reteste aqui no 57, ou quem sabe perca vai no 55, pode ser. Mais uma vez, eu não sou o dono da verdade, mas na minha visão tá muito semelhante o que aconteceu com o ciclo passado. Eu não acredito que essa onda 5 terminou aqui muito perto da onda 3, acredito que ela vai terminar muito aqui, ó, bem provável entre os 50 mil dólares aos 55 mil dólares, porque aí sim dá uma distância a mais com a onda 3, da mesma forma que aconteceu aqui. A gente não terminou a onda 5 aqui, a gente terminou aqui, também dando um espaçamento entre a onda 3 e a onda 5. Enfim, eu acho que é basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. Então, se eu fosse resumir onde eu acredito que a gente esteja, eu acredito que a gente está aqui muito com uma correção iminente, uma capitulação muito perigosa para as próximas semanas. É justamente por isso que eu estou 100% em caixa atualmente hoje nos meus trades, esperando boas oportunidades. Normalmente, em final de ciclo, pessoal, ou não necessariamente em final de ciclo, mas durante um bear market, a gente vê grandes empresas quebrando, digamos assim. O ciclo de 2022 foi formado, o fundo de bear market, com a quebra da FTX, que na época era a maior, ou era a segunda ou era a maior corretora, brigando, enfim, muito pau a pau ali com a Binance, que era a FTX. No início do bear market a gente teve a quebra da Terra Luna e depois a gente teve a quebra da FTX. Ok, a gente já tá vendo, só essa semana a gente teve 2 corretoras finalizando as suas operações, então fechando as portas, basicamente, que é a Bitmart e a BitMEX. Vou ser sincero aqui para vocês, não são grandes corretoras, eu conhecia as duas, tá? Mas eu, obviamente, também estou inserido nesse mercado, muita gente não deve conhecer nenhuma dessas duas, talvez a Bitmart ou a BitMEX. A BitMEX ela é bem mais antiga do que a Bitmart, mas a ponto de não é uma FTX, não é uma Binance, não é uma Bybit, não são gigantes que impactaria tanto o mercado. Tanto é que a semana, né, olha aqui, ó, tá bem positiva, né, os últimos 3 dias estão positivos para o mercado. Eu não acredito que essas duas empresas quebrando aqui vai fazer muita mídia. O que mais pode acontecer é virar notícia no dia. Esse ciclo de bear market, eu não vi nada quebrando, pelo menos nada a ponto do que aconteceu nos ciclos passados. Como, por exemplo, do ciclo passado, como eu falei para vocês, o da FTX. Acredito que eu trouxe tudo que eu tinha, o que eu estava disposto a trazer. Se você não entendeu alguma análise, o que quer que seja que eu não expliquei bem, ou você não conseguiu entender, você está totalmente livre para comentar o que você achou desse vídeo aí nos comentários, ou até mesmo voltar aqui entrar no nosso Discord e mandar lá no nosso chat mesmo. Eu iria fazer uma análise aqui da dominância do dólar também, mas como ficou bem extenso, eu vou deixar isso para os próximos vídeos. Inclusive, na verdade, nos vídeos passados, eu já fiz uma análise da dominância do dólar e também lá no nosso Discord. Enfim, se você tiver interesse em assistir um dos 2 últimos vídeos do canal que podem complementar com essa análise que eu te forneci durante esse vídeo, os 2 vídeos estão aparecendo na sua tela aí agora. Do mais, muito obrigado por me ver até aqui e até a próxima.